TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março, agora são 10 horas e 10 minutos. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campinas para acompanhar uma reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem como finalidade analisar e discutir o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande a partir das diretrizes aprovadas no Plano Diretor do município. Essa reunião é presidida pelo vereador Cecílio Santos e, assim como as últimas atividades exercidas aqui pela Câmara Municipal, preservando todos os protocolos sanitários para evitar aglomerações aqui no plenário, ela acontece de forma remota. O próprio vereador Cecílio Santos também está com a gente de forma online, evitando ao máximo a movimentação de pessoas aqui na Câmara Municipal. Você acompanha então a reunião a partir de agora. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer a presença dos vereadores e da vereadora Guida Calisto, nossa líder na bancada do Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer a presença do vereador Paulo Búfalo, do PSOL, vereador Gustavo Peta, do PCdoB, que estão compondo comigo a Comissão Especial de Estudos de Desenvolvimento do Campo Grande. Declaro aberta a nossa primeira reunião, né, para dar sequência, dar continuidade aqui aos trabalhos, né, de busca e de ouvir a população, as lideranças, ouvir os estudiosos das universidades, a população em geral, né, buscando qualificar esses dados todos, essa coleta de dados, para que a gente possa construir um relatório com bastante conteúdo, e possa apresentar à Câmara dos Vereadores e também ao senhor prefeito, e que esses dados possam constar do plano plurianual. É uma satisfação recebê-la aqui, a nossa querida professora Vera Plácido, que vai nos abrilhantar com um estudo, né, que ela fez na região noroeste, que engloba aqui a região do Campo Grande. Quero agradecer muito a sua presença, professora, e nós vamos, em seguida, aqui apresentar a pauta da nossa reunião, né, depois passar a palavra aos vereadores membros da comissão, depois a nossa vereadora Guida, e, em seguida, a gente passa a palavra à professora para ouvi-la aí a sua apresentação, a sua palestra. Claro, depois a gente abre também para ouvir a contribuição e fazer o debate entre os vereadores. Também quero informar que a população pode participar deste debate através dos canais da Câmara Municipal, através do e-mail, através do WhatsApp, que aparece aqui embaixo, né, aí no link para as pessoas participarem. Quero dizer que é uma satisfação muito grande a gente fazer esse debate aqui, visto que o desenvolvimento da nossa cidade, neste período, né, que nós estamos passando, né, de Covid-19, de pandemia, né, aproveito aqui para me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos, com as pessoas que estão hospitalizadas, com os trabalhadores da área da saúde. A gente sabe da situação que nós estamos passando e somos solidários a todos vocês, né? Então, a nossa pauta de hoje, nossos trabalhos, então, a apresentação, né, da metodologia, a apresentação e aprovação do nosso cronograma de trabalho, a definição do relator e também a palestra da professora Vera, conforme eu anunciei. Quero agradecer aos vereadores que compõem a comissão. Nós fizemos uma reunião prévia e então já tem aí alguns acordos construídos em relação à metodologia e também ao cronograma de trabalho. Nós definimos nessa reunião prévia que o vereador Paulo Búfalo será o relator da nossa comissão. O vereador Gustavo Peta, infelizmente, não pôde participar desta reunião, mas a gente informou lá no grupo, né, e estávamos em maioria. Então, aqui para a gente fazer aí a ratificação, né, e também que fique consignado na ata, tá certo? Então, nosso agradecimento a todos mais uma vez. Em relação ao e-mail, nós estamos disponibilizando o e-mail do nosso gabinete para receber contribuições durante os trabalhos da comissão.
tá certo? Então, é cecilio.santos@campinas.sp.leg.br. Esse é o e-mail do nosso gabinete, que vai ficar disponível para receber contribuições, sugestões, durante todos os trabalhos da comissão. A comissão terá 90 dias para realizar os seus trabalhos, conforme o cronograma que nós vamos apresentar logo em seguida. Tá ok? Vanderlei, você poderia, por gentileza, aí subir a apresentação da nossa metodologia. Então, conforme a gente anunciou, nós queremos realizar os estudos buscando 3 eixos de atuação, né? O desenvolvimento econômico, planejamento urbano e políticas públicas. Isso tudo está entrelaçado, é evidente, né? Mas a gente quer estruturar a comissão, os trabalhos da comissão, distribuindo dentro desses 3 eixos. As ações serão desenvolvidas conforme o cronograma que também nós vamos apresentar aqui, né? E na primeira etapa, a proposta é que a gente ouça os especialistas, as secretarias afins, né? E também a população através da participação, como estamos anunciando aqui, nos canais da Câmara e também nas perguntas, né, nessa interação. Mas nós queremos realizar também uma segunda rodada com a população, em horários e dias alternativos, onde a população possa ter mais tempo para interagir com a comissão e também apresentar suas contribuições. Os comerciantes, os empresários da região do Campo Grande, o setor produtivo da cidade, de modo geral, empreendedores, as lideranças de bairro, membros dos conselhos diversos que atuam na região e na cidade, nós queremos ouvir para poder construir este relatório certamente bem consistente para apresentar à Câmara dos Vereadores. Então, eu penso que é isso. Assim, os dados coletados serão hierarquizados, né, conforme mencionei, para poder a gente fechar o relatório e apresentar à Câmara e também apresentar à Prefeitura de Campinas. Quero passar ao vereador Paulo Búfalo e, em seguida, ao vereador Gustavo Peta para as suas considerações iniciais e também para que se manifestem em relação ao cronograma e em relação também a essa metodologia. Acho que nós não apresentamos o cronograma, não é, Vanderlei? Se puder, por gentileza, só projetar rapidamente o cronograma distribuído aí ao longo dos 90 dias, não sei se você tem condição de fazer isso agora, senão a gente pode fazer após a fala dos vereadores. Pode ser? Isso, ele vai projetar, então, aqui a distribuição, né, do calendário, né, um cronograma distribuído ao longo dos meses em que estará a comissão instalada e desenvolvendo seus trabalhos, né? Então, nos meses aí do planejamento preliminar, né, nós estamos hoje 22 de março, nós já estamos adiantando com a palestra da professora Vera, iniciando, além da aprovação, né, do cronograma e da metodologia, também já iniciando os trabalhos propriamente dito, ouvindo, né, especialista na área do planejamento urbano, tá certo? Depois, nós seguimos com essa primeira rodada até o mês de abril e, em seguida, no mês de maio, uma segunda rodada, conforme mencionei, olhando aí, acolhendo, né, as sugestões da população em geral na região do Campo Grande e na cidade. E no mês de junho, a gente tem a perspectiva de fechar esse relatório e apresentar à Câmara dos Vereadores e apresentar também ao prefeito, tá certo? Então, é isso. Volto, então, aí para o Paulo Búfalo, para que ele faça, então, suas considerações iniciais e a aprovação do calendário, da relatoria e da metodologia. Paulo, com você. Bom dia, Cecílio, vereadora Guida, vereador Gustavo Peta, vereadora Débora Palermo, que também está na sala com a gente. Agradecer à professora Vera Plácido de se dispor a vir apresentar esse trabalho que ela coordenou e coordena, né, de mapeamento e análise da vulnerabilidade social na região noroeste. Quero
também agradecer a confiança da comissão, em particular de Vossa Excelência, vereador Cecílio, para que eu estivesse na relatoria, né, desse trabalho, e quero manifestar a expectativa, né, que a gente possa, ao longo desse período de trabalho da comissão de estudos, compilar dados, analisar as informações que nós recebemos e as contribuições trazidas aí por especialistas e, sobretudo, pela população, né, como protagonista, quem vive na região, para poder ter um relatório que contribua com a elaboração de outras políticas públicas municipais para o distrito do Campo Grande. Então, vou ficar por aqui, porque hoje é um dia que a gente quer ouvir esse trabalho fundamental feito aí, coordenado pela professora Vera Plácido. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Ia passar, então, a palavra ao vereador Gustavo Peta. Bom, gente, bom dia a todos, a todas. Queria primeiro parabenizar a iniciativa do vereador Cecílio de propor uma comissão de estudos sobre esse tema, extremamente relevante, né, o desenvolvimento de uma das regiões mais vulneráveis da nossa cidade. Cumprimentar o vereador Paulo Búfalo, dizer que eu me sinto totalmente contemplado com a indicação do vereador Paulo Búfalo à relatoria. Cumprimentar a vereadora Débora Palermo, a vereadora Guida, e falar um pouco rapidamente dessa expectativa mesmo, né? Eu acho que será muito importante ouvir a professora Vera Plácido sobre o estudo que ela tem ajudado e tem contribuído sobre a região noroeste como um todo, porque realmente a região do Campo Grande é uma região que foi se desenvolvendo, crescendo a partir de fluxos migratórios, a partir de um crescimento sem o devido planejamento, né? Talvez o maior exemplo disso seja o condomínio Bassoli, né? O maior exemplo de falta de planejamento no crescimento e no desenvolvimento da cidade, gerando diversos tipos de vulnerabilidades. Esse crescimento tem muito a ver com a lógica do crescimento da cidade, né? Que vai afastando a maioria dos trabalhadores dos locais em que se concentram, né, o emprego, o desenvolvimento econômico, para as franjas da cidade, como tem acontecido nas principais cidades do país, infelizmente. Mas, de qualquer forma, a gente quer ouvir muito a professora Vera, acho que vai ser um trabalho muito importante para a gente pensar de maneira profunda, né, vereador Cecílio, a região, né? O que tem sido visto muitas vezes no trabalho legislativo é uma coisa muito clientelista, muito rasa, né? O que nós queremos é pensar a região como um todo, o seu desenvolvimento, o seu crescimento e políticas públicas que possam reforçar os direitos da população da região noroeste. Mas era isso, parabéns pela iniciativa, a gente vai estar aqui contribuindo na medida do que a gente pode, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador Gustavo Peta. Com certeza, esse é o nosso desejo mesmo, de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. Quero passar para a vereadora Débora Palermo. Débora, você está com a gente aqui na sala? Bom, enquanto a vereadora Débora Palermo, que é membro da nossa comissão, se organiza ali, eu então passo a palavra à vereadora Guida Calixto para a sua saudação. Bom dia a todas e todos. Bom dia, vereador Cecílio, Paulo, Gustavo. Acho que a Débora também é da comissão, né? Bom dia à nossa debatedora, né, a Vera Plácido. Não estou vendo mais quem está aqui, mas enfim. E bom dia também a quem nos assiste, né? Quero parabenizar a comissão, assim, é de muita importância
essa comissão de estudo, né? Porque a gente sabe muito bem, como o Gustavo disse aí, as relações que foram construídas naquela região. Ao mesmo tempo, é uma região que tem uma carência enorme de equipamentos públicos e é uma região que, ultimamente, o poder público só criou núcleos residenciais, né, jogou a população lá, mas não acompanhou isso com políticas públicas, com equipamentos públicos para, enfim, atender aquela população que tanto precisa. Sou da educação infantil, né, sou monitor de educação infantil, hoje estou no cargo de vereadora, mas a gente sabe, por exemplo, o quanto que aquela região necessita de vagas em creches por falta, inclusive, né, de unidades de educação, entre outros. Então, acho muito importante a iniciativa dessa comissão estudar a região como um todo, né, e de que forma que o poder público pode incidir aí atendendo essa população. É isso que a comissão que a gente possa ter uma boa atividade hoje. Com certeza a gente vai acabar procurando os dados, né, as informações aqui, né, compartilhadas para ajudar na atuação de uma Câmara que seja mais participativa e mais propositiva. Obrigada, viu? Um bom dia a todas e todos. Obrigado, vereadora Guida. Obrigado pela presença, pela disponibilidade em contribuir com a gente. E quero dizer, então, que não havendo, então, nenhuma objeção à metodologia, ao cronograma e à relatoria do nosso amigo e colega, o vereador Paulo Búfalo, considero, então, aprovada esta sequência, né, para o nosso trabalho da comissão. Quero agradecer muito a professora Vera. A professora Vera é doutora em Geografia na área de Organização Espaciais pela Unesp, professora da Faculdade de Geografia da PUC Campinas desde 2004, desenvolve desde 2016 projetos de extensão na universidade, sempre na temática da cartografia social. Atualmente, o tema de estudos, seu projeto, é Cartografia Social e Territórios de Vulnerabilidade, do risco à cidadania. Tem experiência na área de geografia humana, atuando principalmente nos temas de preocupação, percepção das paisagens e dos lugares, grandes projetos e impactos sociais, cartografias sociais e população vulneráveis, territorialidades e vínculos afetivos, né, topofilia e biofilia. Ela vai nos apresentar estudos, né, realizados para o reconhecimento da vulnerabilidade na região noroeste, portanto, na região do Campo Grande. A região noroeste a gente considera da Anhanguera até o fim do nosso município, mas aqui também está incluído, a região do Campo Grande. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você terá aí a palavra por tempo de até 30 minutos, 30 e poucos minutos, para discorrer sobre a sua apresentação. Obrigado, viu? Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Esse diálogo é um diálogo necessário e importante, principalmente para pessoas como nós, que acreditamos no exercício da cidadania e de uma cidadania plena. Agradeço especialmente a você, vereador Cecílio, ao Paulo pelo convite, um convite muito carinhoso, Gustavo, todas as vereadoras aqui presentes e a população que nos acompanha, que nos assiste, enfim. Pelo que eu pude perceber, esse é um trabalho que se inicia agora, com desmembramentos futuros, né? Então, com certeza, do que a gente vai conversar aqui, isso ainda vai se desmembrar em futuras conversas, né? Então, antecipadamente já agradeço e fico contente de participar de algo pensado de uma maneira tão dialógica, né? Essa maneira em que já se pensa no projeto inicial a participação da população. Eu gostaria, então, tenho aí aproximadamente, acho que 30 minutos para colocar a minha conversa, colocar alguns elementos que eu trouxe, que, como o Cecílio disse na fala, a minha maior experiência e também meu maior aprendizado
é na cartografia social, né? A cartografia social, acho que todos aqui já conhecem, é uma cartografia que se preocupa em mapear a voz das pessoas, então ela não é exatamente a cartografia institucional que nós conhecemos, porque a cartografia institucional, ela se preocupa muito mais com as fronteiras, com os limites, com os dados quantitativos, e nós preocupamos com os dados qualitativos, com as vozes das pessoas que vivem os territórios, como que elas percebem esses territórios e percebem também demandas e possibilidades de ação e de estratégia, pensando fundamentalmente em redes solidárias. Então, desde 2016, eu desenvolvo esse trabalho com relação à cartografia social, que eu costumo dizer também é a produção do mapa no chão, né? Então, é o mapa acontecendo no chão das vivências, mas o que eu venho dialogar com vocês aqui hoje não é necessariamente a minha produção de extensão com a cartografia social, mas alguns estudos que eu comecei a travar comigo mesma com relação a perceber essa vulnerabilidade. Qual é o cenário, né? Acho que essa é a primeira questão que se coloca. Qual o cenário da vulnerabilidade socioterritorial quando pensamos Campinas e quando pensamos de maneira muito especial a nossa região noroeste, o distrito aí de Campo Grande? Que cenário é esse? Foi a partir dessa questão que eu me coloquei que eu comecei a produzir algumas análises que eu trago aqui para compartilhar com vocês. Mas, de antemão, já coloco que a produção da cartografia social, se a comissão assim desejar, eu também disponibilizo, porque, como eu disse, né, a cartografia social é a voz das pessoas, é o que as pessoas pensam dos seus territórios, então acho que é uma cartografia que vem a contribuir muito mais nesse processo dialógico, tá bom? Eu quero pedir ao Vanderlei, por gentileza, para colocar a minha apresentação, e aí eu vou começar... já também apresentando as minhas dúvidas, né, e o que eu trago aqui para o nosso diálogo. Como título para a nossa conversa, eu coloquei aí notas para o diagnóstico, né, porque são elementos, sempre quando a gente parte para uma análise, a gente parte para coletas de dados, essas coletas de dados nos apresentam um determinado cenário, mas esse cenário sempre nos responde questões de um tempo e de um espaço, né? Na minha formação em geografia, eu não consigo desvincular essa questão, né? Qual é o espaço, a que espaço eu estou me referindo, que tempo é esse que eu estou falando? Por isso que eu chamo de nota, porque, na verdade... Sobre o estudo que eu vou apresentar aqui, nós vamos conversar sobre ele, e muitos outros elementos precisam ser colocados, porque nós estamos falando de um ponto de vista, né? E esse ponto de vista, eu partir dessa questão que eu coloquei anteriormente aqui no início da minha fala. Que cenário é esse? Que vulnerabilidade é essa? Que território é esse? Né? Então, são questões aí que nortearam o meu trabalho, um trabalho que eu acabei publicando numa nota pelo Observatório da PUC Campinas, mas é muito nota no sentido de que é apenas um primeiro passo numa compreensão de um tema tão complexo e, ao mesmo tempo, tão dinâmico como a questão da vulnerabilidade. Por gentileza, Vanderlei, podemos ir aí para... As fontes que eu trago, acho que é importante também colocar isso, né, para o início da nossa conversa. Depois eu disponibilizo esse material na íntegra para a comissão, tá? E, inclusive, coisas mais complexas, mais inteiras aí da fonte. Mas as minhas fontes principais aqui, o IBGE é o último censo, infelizmente, censo completo de 2010, depois nós temos alguns prognósticos, né, algumas atualizações, mas o censo, infelizmente, em decorrência aí da pandemia, o censo está suspenso, mas tem dados ali que nos permitem já fazer uma leitura do que se estrutura permanente nesta vulnerabilidade. Eu costumo pensar sempre isso, né? Nós não podemos olhar uma questão, principalmente questões sociais, como se elas fossem do agora.
São questões produzidas e reproduzidas numa lógica, e essa lógica acontece em diferentes tempos. Nesse sentido, os dados do IBGE de 2010 nos ajudam bastante, porque nos traz para comparações atuais, né? O Observatório PUC Campinas, nós temos alguns colegas extensionistas que lidam com o tema da vulnerabilidade dentro do observatório. Então, o que eu trago aqui também é resultado das nossas discussões. A própria Secretaria Municipal de Assistência Social de Campinas, da nossa prefeitura, disponibilizou aí, acredito que em 2019, um estudo falando sobre a realidade das várias contradições que o nosso município enfrenta. Então, eu também me pautei nesse estudo. É um estudo que traz dados sobre a violência, sobre a habitação, sobre a questão de gênero, né? Sobre a assistência, as famílias que têm acesso à assistência social no nosso município. Então, eu também compilei algumas coisas desse estudo. E a FEAC, enquanto uma fundação, que também é muito parceira da gente nesse diálogo que eu digo, no diálogo com o território, também tem estudos que eu trouxe de lá algumas informações. Então, o que eu apresento aqui é, na verdade, uma soma, né, dessa minha curiosidade, dessa minha busca nessas diferentes fontes. Algumas coisas eu consegui justapor, eu consegui fazer comparações paralelas, outras eu trago apenas para apresentar mesmo e proporcionar o nosso debate, tá? O próximo, por gentileza. Bom, vamos iniciar pensando o seguinte, quando nós falamos de algo que acontece no cenário social, é muito importante que a gente tenha um cuidado com o conceito, com o próprio caráter que a gente está tratando, né? Porque isso já nos ajuda a fazer um acento, né? Um acento teórico para olhar para a questão empírica e prática. Então, quando eu penso em região noroeste, o que nós estamos falando do ponto de vista geográfico? Nós estamos falando de uma região que comporta vários territórios. Esses territórios, eles não são homogêneos. E por que eles não são homogêneos? Porque a formação desses territórios e o contexto territorial, muitas vezes é diferente, e mais do que ser diferente, são contraditórias, né? Quando eu penso a formação da região noroeste, uma coisa é eu pensar o papel da rodovia Anhanguera e de uma primeira ocupação nessa região, às margens dessa rodovia, resultado de uma política habitacional naquele momento. Outra coisa é pensarmos agora a nossa região, especialmente depois da rodovia Bandeirantes, e toda a ocupação que temos ali em virtude desse momento atual nosso e dessa lógica habitacional, bem como do nosso próprio planejamento urbano, né? Então, essa questão, o vereador Gustavo colocou isso na fala dele, né? Essa questão da franja da cidade, né? O que é a franja da cidade? A periferia da cidade e a ocupação dessa periferia. Essa lógica é uma lógica que faz parte de um ciclo vicioso, infelizmente, quando a gente pensa em planejamento urbano no nosso país, e mais do que isso, é essa lógica que faz com que o território seja sempre tão conflituoso. E, infelizmente, na base desse conflito, nós percebemos muitas populações que ainda não possuem vínculos com os seus territórios, vínculos afetivos mesmo, né? Em decorrência até dessa maturidade territorial. Então, acho que é importante a gente colocar que esse ponto, ele faz parte da vulnerabilidade, sabe? A vulnerabilidade, para além dos números, ela tem uma questão básica, é uma questão de vínculos territoriais, de formação do território, de política e lógica dessa construção do urbano, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente trazer também à mesa é a própria relação espaço e tempo. Essa relação espaço e tempo não dá para pensar a vulnerabilidade
descolada de políticas, né, principalmente políticas aí de ações mais afirmativas, que acompanhem de perto esta população. A população precisa de acompanhamento permanente, o estar próximo, o estar junto, o entender essa lógica, isso nos faz ter uma consciência de espaço e tempo, né? E uma questão central também já foi colocada aqui, pelas falas dos nossos vereadores, que faz parte da comissão, é o próprio acesso. Pensar a vulnerabilidade é o que queremos ao vencer a vulnerabilidade, ao melhorar a situação de vida dessas pessoas. Desejamos que elas tenham acesso às diferentes redes que organizam o território no qual elas têm a sua base vida. Então, a questão não é apenas melhorar a condição física, mas é permitir que essas pessoas tenham acesso às diferentes redes, né, que compõem o território, porque o território ele é formado por diferentes redes. Só essa questão de redes daria uma outra fala, Cecílio, mas deixa isso para um outro momento, né? Vamos ter foco aqui. Então, vamos lá, Vanderlei, você pode mudar aí para mim, por favor? Posto isso que eu coloquei, como que nós estamos entendendo o território? Eu entendo que região é formada por diferentes territórios. E o que são os territórios? Os territórios, eles são resultado, né, o espaço geográfico, resultado dos nossos usos e práticas sociais. Então, eu penso no território, nessa proximidade com os diferentes grupos sociais que ali estão. Os diferentes grupos sociais que ali estão, nas suas práticas sociais, no desenvolver das suas vivências, no desenvolver das suas experiências, eles também constroem território. Então, o território que nós estamos pensando não é apenas um território vertical, não é apenas um território que se coloca, mas é um território também vivido. Há um jogo entre esse território que se coloca e o território que se coloca, que eu digo, é o território resultado do planejamento urbano, dessa esfera maior, né? Há um território base, há um território de vivências das diversas práticas sociais, das manifestações culturais, que responde a esse território que se verticaliza. Aí se instala um conflito permanente. Quando nós estudamos a vulnerabilidade, esse elemento também tem que ser pensado do ponto de vista de prática social, porque... não sei, eu vou colocar uma coisa aqui até para debater mesmo, sabe? É debate, é debate, a gente gosta do debate, né, Cecílio? Os dias de hoje, as pessoas não desejam mudar de lugar, né? Elas não desejam mudar de lugar, elas querem melhorar o seu lugar. Então, o mudar de lugar, que décadas passadas, se nós pegarmos o Brasil, anos 50, 60, aquele período que a população saiu do campo para a cidade e na cidade começou a migrar por diferentes cidades. Sabemos que isso também não foi de forma inocente, foram políticas macro que estimularam. Mas o que a gente tinha naquele momento? A gente tinha naquele momento massa migratória de pessoas que saíam dos seus lugares, buscando melhorar a vida em outros lugares. Hoje nós temos um movimento de pessoas que, estando no seu lugar, elas desejam melhorar esse lugar, né? Então, eu acho isso muito interessante também para a gente pensar aqui juntos. A questão da vulnerabilidade. Estamos partindo do pressuposto que a vulnerabilidade é um estado de privação, ausência de renda, é uma dificuldade de acessar os serviços públicos. Às vezes, esses serviços públicos, estando ao lado a pessoa tem dificuldade de acessar, né? Discriminações as mais diversas, etárias, étnicas, de gênero, deficiência. Então, a vulnerabilidade socioterritorial, ela perpassa essas questões, que são questões sociais, e chega ao território do ponto de vista de vínculos, de estar morando ali, de pertencer a esse território, de conseguir exercer o seu papel de cidadão, do ponto de vista de acessar esse território
a fim de cumprir as suas necessidades. Então, é uma população que está privada de muitos ativos do ponto de vista aí que lhe permita exercer a sua cidadania. Vanderlei, agora sim, agora podemos caminhar um pouquinho mais, querido. Bom, nós estamos falando de uma região que é uma região significativa na porção do nosso município de Campinas, e essa região noroeste, né? E vamos entender que dentro dessa região noroeste nós temos o distrito o próprio distrito Campo Grande faz parte dessa história que nós estamos falando aqui, dessa história territorial. Nós temos aqui uma região que tem uma formação territorial bem distinta, então uma primeira distinção é necessário fazer. Nós temos um primeiro ponto dessa região, um primeiro espaço dessa região, que nós podemos chamar aí de uma região mais consolidada, né? Resultado, os bairros pertencentes aí à região administrativa, que nós denominamos o nosso plano diretor de AR5. Então, é anterior aí às margens da Anhanguera. Nós temos ali bairros mais consolidados, bairros mais maduros, uma população que já vivencia nesses bairros há longo tempo, que já conseguiu estabelecer redes solidárias ou mesmo redes de pertencimento a esse território que permitem a essa população estar em uma condição territorial melhor. Quando eu digo condição territorial, eu estou falando de condição de acesso mesmo, né? O que a gente percebe nesta AR5? Nós percebemos, ora, a vulnerabilidade existe aí? Existe. Os dados mostram isso? Mostram, mas os dados são mais concentrados. Então, quando eu olho para essa porção da AR5, próxima a Anhanguera, o que eu percebo aí? Eu percebo que a vulnerabilidade está concentrada. Quando eu olho para a R13, nos nossos bairros mais recentes, né, dessa formação pós-anos 2000, meados dos anos 90, pós-anos 2000, nessa região, o que a gente nota? A gente nota uma vulnerabilidade dispersa. Então, eu não tenho vulnerabilidade concentrada, mas eu tenho uma vulnerabilidade dispersa. Acho que a próxima figura ajuda a gente a perceber isso um pouco melhor, Vanderlei. Deixa eu ver se ela apresenta esse dado. Ainda não, mas eu já aproveito para falar da metodologia que eu adotei para olhar para a nossa vulnerabilidade. Há um trabalho da professora Mara Marques, que trabalha aqui comigo na Faculdade de Geografia. Ela, à época, desenvolveu uma pesquisa mesmo, né? Eu sempre trabalhei na área da extensão. Então, o meu trabalho sempre foi o chão do território, né? Ir até as comunidades, conversar com as comunidades. Isso dá uma característica para o nosso olhar. É diferente da característica da pesquisa, porque a pesquisa, ela busca entender o acontecimento frente a um determinado cenário, né? Então, o que a professora Mara fez? E eu particularmente gosto dessa metodologia que ela adotou. Ela buscou no IBGE vários indicadores. Então, nós temos densidade demográfica, taxa de dependentes. O que é essa taxa de dependentes? São menores até 12 anos e maiores de 65 anos. Número de moradores por setor censitário, taxa de analfabetos, moradores por domicílio e taxa de carências de rendimento. Essa taxa de carência de rendimento, pessoas com ganho até um salário mínimo. O que ela fez? Ela, a partir desses indicadores, ela justapôs, ou seja, você faz um trabalho cartográfico em que você justapõe todas essas cartas e aí nós produzimos uma carta final e essa carta final ela é resultado da justaposição das cartas anteriores, né? Então, quando eu percebo a vulnerabilidade, essa carta maior aqui, tá? Índice de vulnerabilidade social, o IV social, né? Quando eu olho para o IV social,
Ora, do ponto de vista geográfico, a gente continua, na verdade, gente, com o Tratado de Tordesilhas no nosso município, né? O Tratado de Tordesilhas existe no nosso município claramente, porque nós podemos traçar, claro, aqui, olha, uma reta sentido norte-sul, né? Se eu traço essa reta no sentido norte-sul, acho que vocês visualizam aí, eu tenho uma porção leste do nosso município, isso, Vanderlei, me ajuda. Eu tenho uma porção leste do nosso município que praticamente não tem a vulnerabilidade. E a porção oeste do nosso município, nós temos as nossas manchas de vulnerabilidade. Então, olhar para a vulnerabilidade territorial no nosso município é olhar para uma porção territorial. Né? A vulnerabilidade, obviamente, ela no nosso município é muito dividida. E isso faz a gente pensar em políticas públicas, em planejamento urbano, isso faz a gente pensar, olha, houve uma opção ou várias opções políticas que fizeram com que o município tomasse esse corpo territorial, né? Essa segregação espacial é muito clara. Pois bem, a nossa querida região aqui noroeste, né, essa porção aqui do nosso território, é claramente onde eu percebo a vulnerabilidade. Isso, Vanderlei, a vulnerabilidade está aí, né, numa mancha bem concentrada, né? Então, essa região noroeste e a sudoeste também, talvez, são as regiões aí que comportam o maior desenho de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que isso é preocupante, porque temos uma vulnerabilidade concentrada, e a vulnerabilidade concentrada significa que temos algo que estrutura essa vulnerabilidade, que faz com que essa vulnerabilidade seja permanente, né? Então, esse é um ponto que eu acredito que já é possível extrair desse mapa. O outro ponto que eu vejo como fundamental aí também nessa leitura é que, por ser concentrado, talvez nos permita agir a tempo. Então, olha, com esse retrato em mãos, eu sei exatamente onde ir, né? Então, nós estamos falando de uma coisa que, do ponto de vista espacial e do ponto de vista de dinâmica, nós sabemos exatamente onde nós vamos começar a agir. Bom, esse índice de vulnerabilidade social que a professora Mara construiu, considerando dados partindo do IBGE de 2010 até 2017, foi quando ela publicou o trabalho dela, eu parti desse trabalho e fiz mais algumas coisinhas. Aí, Vanderlei, se você puder mudar para mim, agradeço. Bom, aí eu pensei o seguinte, ok, nós temos um índice de vulnerabilidade que me mostra que espacialmente a vulnerabilidade é concentrada no nosso município, vamos perceber, a Mara fez essa leitura justapondo as cartas, né? Então, ela fez um processo que nós chamamos na cartografia de cartografia temática, que é quando você justapõe diferentes temas e constrói um tema final. Eu fiz o processo inverso para algumas coisas. Eu extraí a questão da taxa de dependentes, peguei aquele mapa que ela produziu, o mapa final da vulnerabilidade, e joguei só os dependentes em cima desse mapa para poder perceber o comportamento disso aí. Dependentes menores de 12 anos e maiores de 65 anos. Então, nós estamos falando de um público muito especial, muito especial. Menores de 12 anos, estamos falando das nossas crianças, início aí de adolescência, né? É o momento em que nós temos que agir se nós queremos quebrar esse ciclo, que é um ciclo vicioso, infelizmente. Maiores de 65 anos, estamos falando de um público que, nas últimas décadas, tem crescido cada vez mais, sabemos disso, nós temos uma população mais envelhecida e uma população que vive nessa condição longeva por mais tempo. Então, o que nós temos que pensar? Esses dois polos, né? Esses dois polos aí. Como pensar crianças e adolescentes e como pensar os nossos maiores de 65 anos. O que a gente vê quando a gente categoriza esses dados no nosso mapa da região noroeste, pensando vulnerabilidade? Tudo que está aqui em marrom, nesse nosso mapa à esquerda, tudo que está em marrom é o espaço onde a vulnerabilidade, o índice de vulnerabilidade é muito grande. Nesse espaço onde o índice de vulnerabilidade é muito grande,
Lá na R13, eu percebo claramente uma concentração disso. Claramente. Olha lá, as minhas bolinhas vermelhas estão concentradas. Então, é quase que um trabalho de cirurgião. A gente sabe onde chegar, tá? Então, aqui eu puxo os bairros, eu sei aonde eu chego. Agora, quando eu vou para a R13, o que nós temos? Nós temos uma dispersão territorial maior. Essa dispersão territorial maior, mas sempre margeando áreas que não são tão vulneráveis e se constituem uma vulnerabilidade muito grande à medida que essa corrente migratória chega, e chega sem aporte público, né? Então, a gente tem essas manchas no território, né? Muito próximas entre o que é uma vulnerabilidade alta e o que é uma vulnerabilidade muito alta, tá certo? Depois eu passo esse material completo para vocês, e aí vai dar para localizar exatamente que bairro, que condomínio estamos falando, que situação é essa, tá bom? Agora, quando eu olho para o meu mapa aqui da direita, e é um mapa que trata do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, nosso, tá? E esse mapa ele foi produzido pela FEAC, e o que está em vermelho indica exatamente as taxas mais baixas de escolarização. Então, olhando o nosso município, onde que nós temos as taxas mais baixas de escolarização, de grau de escolaridade? Olha só, o que a gente lê aí? Né? Então, a questão da educação acompanha muito de perto, mas muito de perto, quase que uma irmãzinha de mãos dadas aí, com esse ciclo da vulnerabilidade que vai se reproduzindo, e reproduzindo, e o pior é quando essa reprodução ganha o papel territorial, é quando o próprio território acaba ajudando nessa reprodução. Entendam, esse ajudando entre aspas e com bastante cuidado, né? Por que eu falo isso, gente? Eu digo isso porque eu costumo refletir sobre essa questão com os meus alunos na faculdade, né? É muito triste quando a gente chega à conclusão que nascer em um lugar já determina, em certo modo, o que essa pessoa vai ser em um futuro imediato, dados os acessos territoriais que ela tem. Então, isso é muito sério, pensando esse ciclo nefasto da vulnerabilidade, né? Muito sério. Vanderlei, pode trocar, meu querido. Obrigada aí pela gentileza. Quando nós pensamos, ok, então, do ponto de vista de dependentes, nós temos, dentro da região noroeste, uma área em que os dependentes são muito concentrados, estão ali, e outra área onde, mais jovem, o território ainda em construção, uma força de grandes materialidades que chegam, mas essa vulnerabilidade social ela não é vencida se eu olho para o espectro da educação. Aí eu me perguntei, nós estamos falando de quem? Estamos falando de homens ou de mulheres? Porque sabemos que as políticas territoriais, embora para todos, quando colocamos a questão de gênero em pauta, percebemos que algumas necessidades são muito específicas, né? Então, quando eu fiz essa extração também do mapa da vulnerabilidade que a professora Mara trabalhou, olha o que nós temos. Aqui do meu lado esquerdo, eu tenho a proporção de homens hoje que habita esse território, e do meu lado direito, eu tenho a proporção de mulheres. Então, o que estamos falando? Nós estamos falando de um território vulnerável, muito, muito feminino, né? Ele tem uma cara, a cara é feminina, né? Então, isso já apresenta para a gente algumas preocupações também, né? Então, olhar para esse público feminino, a que esse público está sujeito, quais são as suas necessidades, aproximar esse público de possibilidades de formação, desde a escola básica até cursos de técnicos e outros cursos que possam possibilitar a essas mulheres uma liberdade com relação a essa força que o território impulsiona, infelizmente, né, dessa questão aí da vulnerabilidade, é muito importante. Não defendo políticas separadas, mas eu defendo políticas que saibam exatamente
a quem quer atingir, né? Então, nesse sentido, acho que esse mapa, essa cartografia também traz um elemento aí que a gente pode refletir bastante sobre ele. A vulnerabilidade nessa nossa região, ela é uma vulnerabilidade em grande parte feminina. É do público feminino que sente muito mais as suas consequências, né? Podemos ir mais um? Bom, aí eu pensei na idade. Falei, bom, é um público feminino, mas qual é a idade desse público? Né? Vamos conjecturar isso também. Eu encontrei vários dados mais recentes, mas esses dados mais recentes, nenhum me deu muita segurança. Então, eu fui no IBGE e fiz uma inferição. O que o IBGE mostrava para a gente lá em 2010? Ele mostrava que na nossa região, aqui eu gostei desse dado porque ele faz o recorte da região noroeste mesmo, né? O IBGE trabalha para o setor censitário, então eu tenho a região noroeste num recorte já definido. Eu não tenho que ficar fazendo somas de recortes aí. O que a gente tem? Nós temos um primeiro pico aqui, né? Isso, Vanderlei, essa primeira subida do nosso gráfico entre 10 e 19 anos, né? Então, eu tenho aqui, né, esse recorte 10 e 19 anos, caminho com um gráfico alto até por volta dos 37, 40 anos. Isso há 10 anos atrás. Se eu transponho essa realidade para a nossa realidade atual, considerando esse mesmo cenário, o que nós teremos hoje? Então, se há 10 anos atrás eu tinha um grande pico com pessoas exatamente com 16 anos, hoje essas pessoas estão em que idade? Então, nós estamos falando de um público jovem, de um público que está hoje, certamente, entre os seus 20 e 45 anos. É esse o público que nós precisamos olhar com bastante atenção. É um público feminino que está aí compondo essa grande massa de pessoas em situação de vulnerabilidade. Por outro lado, esse mesmo gráfico me mostra o quê? Me mostra um número importante de pessoas, naquela época, com 58, 60 anos, 10 anos cá, essas pessoas podem estar no nosso mesmo território, já com seus 70, 75 anos, né? Então, há estudos mais recentes que eu acho que a gente, com um pouco mais de tempo, eu consigo fazer isso e até posso fazer, se a comissão achar interessante, eu posso fazer essa comparação e trazer esse dado mais recente para nós, né? Para a gente olhar para o comportamento da faixa etária. Mas eu acredito que o comportamento é esse. Nós estamos falando de uma região que tem um público feminino e esse público não sei se é esse o termo correto de se usar, mas numa fase muito produtiva da vida, né? Uma fase muito produtiva. Quando eu penso mulheres dos 20 aos 45 anos, a grande maioria, é uma fase muito produtiva. Vamos lá, Vanderlei. Só mais um tico. Bom, agora vem um dado que eu não quis trazer em mapa, porque eu peguei ele agora do CadÚnico, logo após o meu convite aqui, né, para conversar com vocês sobre a nossa palestra. Então, eu fui buscar no CadÚnico algumas informações. Então, essas informações que eu trago nesse texto, são informações recentes, informações agora aí de um mês passado, tá? Então, são informações atuais, que a minha ideia é cartografar isso junto com o que eu já apresentei. Então, no município de Campinas, nós temos 18,7% das pessoas que estão cadastradas no CadÚnico. É um total de 220 mil pessoas, né? 220.549. Dessas 220.249, 27,7% estão na região noroeste, tá? Então, é um dado importante para a gente pensar. Os homens correspondem hoje a 41,61%, 20.916, e as mulheres permanecem maioria, 29.339, tá? Agora, uma coisa que a gente precisa pensar, gente, aqui na nossa mesa.
são 50.255 pessoas vivendo com até um salário mínimo na região Noroeste. Isto hoje. E isto hoje equivale a um aumento de 17% em relação aos dados do censo do IBGE. Então, hoje, 17% a mais das pessoas, infelizmente, 17% a mais entraram nesse cômputo aí de viver com um salário, né? Apenas com um salário, tá? Porque na época, lá o IBGE 2010 apontava 42.604 pessoas vivendo com menos de um salário. E hoje nós temos 50.255. 7.651 pessoas não têm um salário, elas têm menos ainda, tá? 7.651 pessoas hoje na nossa região estão com ganhos mensais abaixo de um salário mínimo. Então, esse é um elemento importante, é um ativo importante, não é o que responde por tudo quando a gente pensa em vulnerabilidade, mas eu não tenho dúvida que é uma grande base, né? Então, há muito o que discutir, né? E as forças políticas precisamos nos unir nesse sentido, né? Que apoio daremos a essa população que está com ganhos que são ganhos que não comportam as suas necessidades básicas, né? E aí, se estamos falando de acesso, gente, então, se não é possível suprir a sua necessidade básica, quiçá outro tipo de acesso. É por isso que eu disse no início da minha fala, o que me preocupa é essa porcentagem de população que, mesmo tendo o serviço público ao lado dela, ela não consegue acessar. Ela não consegue. Então, é esse o ponto central, né, que nós não podemos perder de vista na nossa análise. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, o serviço público, o poder público precisa ir até lá. Muitas vezes ele vai, muitas vezes ele está ali, mas a pessoa não consegue acessar. Ela não sabe os meios que tem. Quem trabalha no CRAS sabe muito bem o que a gente está falando, né? Muitas pessoas têm dificuldade para chegar em um CRAS, para poder fazer aí o seu cadastro. Vanderlei, podemos seguir. Esses dados que eu trouxe aqui são dados que eu quero trabalhar melhor neles, tá? Então, vou me debruçar neles. Ora, quando eu penso a minha população jovem, a minha população feminina, eu trago para cá e começo a pensar nas mães dos nascidos. Então, aqui eu busquei o aporte do trabalho que a Secretaria de Vigilância Socioassistencial do nosso município realizou. Foi um trabalho que acho que foi apresentado em uma reunião, não me lembro mais o momento, mas eu fiquei com esse material e uso aqui como fonte para alicerçar a nossa reflexão. Foi um trabalho muito completo feito lá, aí, né, na nossa prefeitura, pela Secretaria da Assistência Social. Eles têm esse mapeamento, esses dados aí, são dados bem robustos, são dados atuais. Quando pensamos em 2017, desse Sistema Nacional de Nascidos Vivos, o que chama atenção na nossa região? Ora, a idade da mãe, na região Noroeste, nós temos uma porcentagem significativa de adolescentes de 13 a 17 anos, né? Significativa. É uma taxa aí que a gente não pode, né? Então, meninas que sem acesso à escola, enfim, né? Então, mães muito jovens. E aqui nós temos, eu que gosto muito da questão do conceito, né? Porque para mim toda a prática ela se explica quando eu assento em um conceito. O professor Milton Santos tem um conceito sobre isso que ele chama de inércia dinâmica. Então, a vulnerabilidade social ela se estabelece numa inércia dinâmica, né? Ela é dinâmica no tempo, mas é inerte do ponto de vista territorial. Então, jovens, muito jovens sendo mães, é algo muito preocupante. Também temos uma taxa aí acima de 48 anos, que também é muito preocupante. Bom, resultado disso, mulheres, jovens, mães muito cedo, com baixa escolaridade, a gente pode trazer para um relato aí, talvez,
um tanto quanto direto, quando eu vou em dados de segurança pública, o que eu vislumbro? Eu vislumbro na nossa região noroeste um índice bem elevado de questões aí da violência, né? Então, principalmente o homicídio doloso, a violência, ela se estabelece em territórios fragilizados, né? Nesses territórios que não se constituem por conta dos vários não acessos que a sua população muitas vezes tem. Então, esse dado me chamou muito a atenção, é um dado que eu também quero trabalhar nele de uma maneira muito particular agora. A questão aí da violência como sendo um indicador que a gente precisa ler sempre com bastante atenção, pensando vulnerabilidade. Não que a vulnerabilidade seja responsável, não é isso que a gente defende, mas a gente defende que nesse meio vulnerável se instalam forças que operam de todas as maneiras à baila do poder público, à baila do que o poder age, e isso tudo faz com que o território se torne um território com cenários muito violentos, né? Vanderlei, o próximo, por gentileza. Bom, aí eu vou olhar ainda para os dados da violência, quando eu vejo a região noroeste, o que eu extraio? Eu extraio daí que o público feminino é um público muito mais sujeito a essa violência. Muito mais sujeito. Eu olho para o meu outro gráfico, quando a gente compara que violências nós temos, a violência é uma violência física. Então, vejam nós aqui, né, que temos essa preocupação com, vamos olhar o território, vamos entender a sua dinâmica, vamos entender que dinâmicas fazem e perfazem a sua reprodução. Então, um território onde eu tenho um público feminino, onde eu tenho um público jovem, um público sem a escolaridade, quer dizer, sem meios para uma formação contínua, aperfeiçoada e de qualidade, um público que tem filhos cedo, um público que se submete a vários tipos de violência, especialmente a violência física, né? Então, a gente tem aí um encadeamento de fatores e de situação que agora a gente precisa desvelar, né? Então, a gente precisa ir camada a camada desse território para entender exatamente aquilo que é estruturante na sua reprodução. Bom, Vanderlei, acho que eu estou terminando, Cecílio, a fala está longa, né? Eu prometi meia hora. Ai, perdão, eu falei para você que professor não pode abrir o microfone, eu já vou fechar. Bom, então, questões que se colocam, a minha reflexão, tá? E aí eu tomo a liberdade de trazer aqui, porque aqui nós estamos com pessoas que pensam o território, pessoas que têm ação pública, né? Agentes públicos, envolvimento público, então penso que essa é a mesa mais profícua para a gente pensar. Ora, nós falamos de uma situação de pessoas que agora estão perdendo seus rendimentos claramente, né? Então, quando eu penso em IBGE 2010, em uma década, o que eu tenho? Eu tenho pessoas mais pobres, né? Com um salário mínimo ou até menos do que isso. E nós não estamos falando de pouca população, nós estamos falando de um incremento muito significativo, né? 17% no incremento, mais de 7 mil famílias aí com salário que não conseguem manter as suas necessidades básicas. Então, como pensar essa situação nesse cenário atual, né? Nessa pandemia? O que é isso? Qual é a prioridade para essas pessoas? Como elas vivem isso? Como elas sentem? Aqui, gente, é que entra a importância da cartografia social, porque a cartografia social vai buscar essa resposta lá com elas. E eu estou aí com a ajuda de um coletivo que nós conseguimos formar preocupados nessa região, nós estamos desenvolvendo um trabalho, agora com o distanciamento tudo se complicou, porque a cartografia social precisa do chão, da comunidade, da associação de bairros, eu não tenho esse acesso direto, mas eu estou trabalhando com o apoio do CRAS, principalmente o CRAS Satélite Íris tem me apoiado muito, a coordenação de lá, que eu quero aqui de uma maneira muito especial agradecer. E aí nós organizamos um grupo, uma rede estendida, estou com um formulário que vai começar a correr nessa rede estendida, para tentar entender como que essas pessoas estão vendo essa situação e como que elas estão lidando com essa situação.
Então, eu acredito que dentro de uns 40 dias eu tenho esse mapeamento pronto, e aí eu também vou disponibilizar para vocês. É um mapeamento qualitativo, tá? É bem diferente do mapeamento que eu trouxe aqui, que é um mapeamento baseado em índice, né? E aí, por último, acho que vale a pena a gente pensar também como foco final do relatório que a equipe pensa aqui, né? Que a equipe está discutindo. Nós estamos num território tão fragilizado enquanto necessidades básicas, mas ele não é totalmente fragilizado, ele é um território muito rico em potencialidades. Então, eu tenho um território rico em potencialidades e com fragilidades. Então, como que nós podemos pensar políticas públicas numa perspectiva de política territorial, né? Porque a política ela não deve ser só pública, ela deve ser uma política para o território, ela tem que chegar lá, né? Ela tem que acontecer lá. Então, acontecer lá é uma política territorial, né? Então, acho que a gente precisa pensar nessa transposição, né? É necessário a política pública transpor a barreira do território. Ela transpõe facilmente a barreira da região, mas é difícil transpor a barreira do território, porque no território é que eu tenho as grandes desigualdades, né? O que eu estou dizendo nesse meu raciocínio? Quando eu levo um empreendimento, por exemplo, eu instalo um CRAS na região. Então, na região chega o equipamento, mas para esse equipamento ter efetividade no território vivido, a gente precisa fazer essa transposição e aí envolver claramente, diretamente todas as pessoas, né? Toda a população. E é um grande desafio. Aí, Vanderlei, por último agora, por gentileza, eu quero agradecer, então, traduzo nessa palavra, imensa gratidão por essa aproximação, imensa gratidão. Nós devemos formar aqui uma corrente, uma rede solidária e uma rede mesmo de troca e de partilha, no qual eu já me coloco à disposição, contem sempre comigo. E aqui meu e-mail, que é o e-mail institucional da PUC, mais os nossos vereadores aqui, Cecílio, o Paulo, tem o meu contato de WhatsApp, a Isabel, a assessora, então eu estou à disposição, podem me acessar, e vamos conversar e dialogar e trocar materiais, porque eu tenho todo o interesse e sonho muito com possibilidades de uma cidadania plena no nosso município. Ele tem condição para isso, dado o fato que é um município que sabe muito bem o seu local, o seu lugar, né? Nesse cenário que temos aí. É um município rico, nós não estamos falando de um município pobre, né, do ponto de vista de recursos, estamos falando de um dos municípios mais ricos. Então, eu acredito numa cidadania plena, e pode ser sim, pode acontecer sim. Me coloco à disposição. Cecílio, muito obrigada, desculpa aí o tempo, que eu acabei avançando um pouquinho. Imagina, Vera, muito obrigado. Muito bacana aqui seus apontamentos, um estudo aprofundado e, como a senhora mesma colocou, estudo que tem o pé no chão. Gosto muito disso, eu acho que isso é muito bacana. Muito obrigado, não tenho nem palavras para lhe agradecer. E, claro, nós vamos contar contigo, certamente, em outros momentos, né, para ir construindo o relatório e trocando informações, com certeza. Muito obrigado. Eu já me mesmo. comprometo a passar esse material para vocês, Cecílio, e também os mapas qualitativos que eu vou gerar com a região, eu também passo, disponibilizo. Tá bom? Joia, isso é muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, né, a pessoa que está nos acompanhando, ele diz que nós queremos um desenvolvimento sustentável no distrito do Campo Grande, com polo gerador de empregos, ciclovias para uma mobilidade humanizada, com cultura e lazer, além de preservação do meio ambiente. Né? Com essa pergunta, as considerações que trouxe aqui a nossa da professora Vera, passo a palavra aos nossos vereadores, componentes aqui da comissão, para as suas considerações e o debate que a gente ainda tem um tempinho aqui para fazer. Tá ok? Gustavo, você queria falar? Olha, Cecília, eu primeiro queria parabenizar muito a fala da professora Vera. Eu acho que ela traz aí muitos elementos, dados, informações, né,
alguns apontamentos, né, algumas diretrizes de um estudo muito bem elaborado, da forma que ela falou, né, que eu acho que é a forma mais importante, de maneira dialógica, ouvindo a população, as pessoas, né, que vivem na região. Então, eu acho que eu fiquei aqui ouvindo tudo, é muito importante depois a gente ter também o material, porque são muitas informações interessantes, né, e que podem nos ajudar tanto num relatório dessa comissão, como depois em várias outras políticas públicas, né, em várias outras discussões que nós precisamos ter sobre as regiões mais vulneráveis da cidade. No caso aqui, conversando sobre a região noroeste, mas a gente poderia traduzir essa conversa também para a região sudoeste e também para uma parte significativa da região sul, né? Que também tem índices muito alarmantes, né? Principalmente a região do eixo Santos Dumont. Mas eu acho que tem algumas questões que são interessantes, né? Num primeiro momento, uma região formada pelo fluxo migratório, né? Pela busca de uma vida melhor, de emprego, de oportunidade. E depois já uma região já desenvolvida há muito tempo, as pessoas brigando e lutando agora por melhores condições de vida, né? Eu acho que são questões que a gente precisa levar em conta, também a faixa etária, questão de gênero. Eu acho que foram vários os elementos, reforçam muito um aspecto que a gente discutiu muito na legislatura passada, na discussão do plano diretor, que foi uma discussão de como pensar o desenvolvimento e o crescimento da cidade, aproximando a moradia do local de trabalho, porque isso reforça muito a qualidade de vida, né? Quando você consegue morar perto do local de trabalho, porque você diminui o deslocamento para o trabalho, você ganha mais tempo para a sua vida pessoal, para outras atividades fora do mundo do trabalho, e as cidades foram crescendo exatamente no sentido oposto desse, né? Então, como que você pode pensar políticas de incentivo para gerar emprego e oportunidades na própria região e diminuir essa necessidade de um deslocamento enorme em busca do trabalho e da oportunidade, porque é isso que ocorre. Isso impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa, mas impacta também na necessidade de investimento em infraestrutura, por exemplo, em mobilidade urbana, né? Você faz o município gastar muito mais recursos na mobilidade quando você tem um planejamento feito sem levar em conta essa necessidade, né? Então, as pessoas moram nas franjas, mas o trabalho continua concentrado no mesmo local, né? Então, você tem que inverter essa lógica, né? Tem que gerar mais oportunidades, mais empregos na região, né? E, ao mesmo tempo, também ocupar o espaço central e os vazios urbanos de moradias populares para que as pessoas possam morar também perto do centro, né? São dois movimentos que precisam ser feitos. Geração de empregos e de novos centros e, ao mesmo tempo, de ocupação dos espaços urbanos vazios e dos prédios abandonados no centro da cidade. Mas trouxe aqui só um elemento a mais, né, esse elemento do planejamento urbano. Acho que a vereadora Guida e também a professora Vera trata dessa questão, né, nos números ali, questão do déficit educacional, é muito grave na região, né, a questão vagas na educação infantil, né, nós temos tanto um problema de déficit de vagas na educação infantil, que é um dos maiores formas de violação dos direitos da infância e da juventude na cidade, porque as pessoas não têm acesso à educação infantil, as crianças, isso é um direito, e a região noroeste concentra boa parte desse problema na cidade, como também, num estudo que nós fizemos no ano passado, nós identificamos que na região sul, eixo Santos Dumont, e na noroeste, existe um problema de superlotação das salas de aula, né? Não só na educação infantil, como no ensino fundamental e no próprio ensino médio, né? Então, faltam escolas nessa região. Se há uma discussão muitas vezes, tem algumas regiões que você poderia fechar a escola. Eu não concordo, acho que você poderia aproveitar essa oportunidade para criar educação integral.
Mas no caso da região noroeste, não é nem esse o debate. O debate que está colocado é que há uma superlotação de salas de aula e um déficit enorme na educação infantil. Então, são questões que a gente também deve tratar, essa questão da educação, questão da saúde, né, que é mais urgente ainda diante da situação que nós estamos vivendo. Mas eu acho que eu quero assim, só terminar, eu acho que para o começo da nossa conversa, do nosso trabalho, foi muito importante ouvir a professora Vera. Quero parabenizar aí o presidente, o relator, por terem feito esse convite, porque isso vai dar condições da gente preparar as próximas ações da comissão. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Ok, vereador Gustavo Peta, muito obrigado pelas considerações. O Paulo pediu aqui para a inscrição, eu vou passar a ele, só queria registrar, antes de passar, Paulo, as questões aqui de mais duas pessoas que estão mandando perguntas aqui para a gente. A Joana fala dos dados, nós vamos, claro, disponibilizar o relatório da comissão, evidente. Tem uma outra questão sobre a cultura, como a nossa comissão vai trabalhar também ouvindo, não é, o segmento cultural, o setor cultural nas regiões. É importante ressaltar que nós queremos ouvir a todos, nós vamos disponibilizar o e-mail do gabinete, nosso mandato, para receber essas contribuições e também ouvir, na medida do possível, nós queremos ouvir todos os segmentos no território. Tem uma outra questão aqui do Irineu, e ele diz assim, que ele parabeniza a comissão e gostaria de perguntar como a comissão enxerga o papel da mobilidade urbana nesse fenômeno que amplia a desigualdade e prejudica o acesso das pessoas mais carentes aos aparelhos públicos e demais espaços fundamentais para o exercício da cidadania. Tá? Paulo, com você. Bom, obrigado, Cecília. Não, quero agradecer novamente a professora Vera, né? Sem sombra de dúvidas, assim, essa contribuição vai nos dar um fundamento muito importante, como já foi dito, né, para o trabalho dessa comissão. Eu quero ouvir a opinião dela sobre 2 ou 3 aspectos, né, que eu já vim pensando um pouco para o trabalho da comissão e o trabalho da relatoria. Mas é importante destacar novamente, né, Cecílio, que além desse canal de contato e de participação da comunidade aí através do e-mail, do seu mandato, também há nos meios da Câmara, né, nas redes sociais, esses materiais aqui ficarão disponíveis, tal, e as pessoas podem comentar lá para que a gente busque essas informações, como o Irineu propôs e a outra pessoa que participou perguntando da cultura. Mas o que eu queria ouvir um pouco da professora Vera nesse tempo que nos resta, né? Bom, primeiro, professora, eu até procurei aqui exatamente o dado, mas não localizei. Agora, a nossa preocupação com aquelas pessoas que, além de não conseguirem acessar os serviços públicos, como você bem observou, né, está lá, mas não consegue acessar, a preocupação com aquelas pessoas que sequer são identificadas. Então, vamos dizer que está abaixo da linha da miséria de fato, e os programas sociais, as políticas públicas não conseguem sequer identificar. Quer dizer, há números no observatório que nos ajude a fazer essa busca, nos ajude a ter uma noção desse grupo de pessoas. Essa é uma questão. A segunda, professora, diz respeito à questão da educação, e em particular desse número de pessoas em condições de vulnerabilidade que não têm acesso. Tivemos uma conquista importante, que foi a ida do Instituto Federal para o distrito.
A Câmara, alguns anos atrás, já teve uma comissão de estudos muito relevante que apontou a necessidade de um campi, de uma universidade pública naquele distrito, mas isso acabou não se consolidando, né? Então, a gente pode identificar, assim como o Instituto Federal, o Bento Quirino, que é a escola onde eu trabalho, tem uma extensão, mas não está inserida lá, está mais na região da R5, não está exatamente lá no distrito. Ou seja, o fortalecimento do ensino técnico, do ensino universitário na região, passa por aí também esse processo de fortalecimento e de musculatura dessa comunidade mais vulnerável. E uma terceira questão é o seguinte: você destacou as potencialidades da região. E o poder público até, vamos dizer assim, fez alguns investimentos lá. Por exemplo, na área habitacional, Sírios e o Bassoli. Só que quando nós vamos ver no final das contas, o empreendedor que executou a obra, que executou o projeto, teve tamanho descaso com a população que aumentou ainda mais a vulnerabilidade, mesmo tendo um investimento público. Eu estou me referindo aqui, em particular, da comunidade do Bassoli, porque as pessoas muitas vezes foram tiradas de áreas de risco, tendo um investimento público, e acabam indo para uma situação de alta vulnerabilidade também, por conta da qualidade, da falta de fiscalização. Ou seja, essa potencialidade, ela precisa ser combinada com acompanhamento muito rigoroso, e aí eu diria da própria comunidade. Então, como nós, aqui na comissão, podemos propor instrumentos que dê musculatura para essa comunidade, sabe, que dê resiliência para ela ir lá e fiscalizar e cobrar, enfim, por investimentos e investimentos de qualidade no distrito e na região. É isso. Cecília. Obrigado, vereador Paulo. Boas suas considerações. Queria passar a palavra para a nossa querida companheira, a vereadora Guida Calisto. Bom, ouvi aqui atentamente, né, a fala da professora Vera, pesquisadora. Eu fico bastante feliz quando a gente consegue ver uma pesquisa que a gente se identifica, né, quando a gente olha os dados, quando a gente, né, é isso mesmo, assim, muita coisa do que ela falou, eu identifiquei, né, porque sou da região, enfim, a gente identifica isso. Tem 2 pontos que eu, assim, vejo importantes, assim, muitas vezes quando a Vera disse, né, a professora Vera disse, que a gente tinha um movimento que as pessoas iam para outros locais, né, em busca, né, de uma vida melhor. Eu costumo dizer, assim, que muitas vezes essas pessoas foram expulsas do local onde elas estavam, né, porque não tinham condições nem de sobrevivência. Então, elas foram atrás da sobrevivência, né. E essa coisa mesmo da gente querer melhorar onde a gente está. Eu vejo esse movimento mesmo, e muitos, né, querendo melhorar o local de moradia, o local de trabalho, o local de estudo, né, o local de lazer, querem melhorar o local onde está. Mas o que me chama a atenção é essa questão dos vulneráveis mesmo, daqueles que não têm nem condições de atingir os serviços públicos, aqueles que estão fora, né, assim, são aqueles excluídos mesmo. Embora a gente sabe que no capitalismo estão todos incluídos, né? Aquele que nunca vai comer mesmo, aquele que nunca vai ter acesso ao trabalho, porque o capitalismo faz isso, ele inclui todo mundo, né? Cada um numa situação mais perversa ainda. Mas o
que eu vejo? Eu vejo assim que nós temos uma responsabilidade muito grande com esse setor que não tem acesso, né? Com aqueles 7.000 lá. É 7.000, né? Que a professora disse? Sim. É. 7.653 pessoas. 7.600 e alguma coisa. E aí eu acho, ver como que o poder público pode apresentar políticas públicas para acessar, né? Se eles não têm essa dificuldade, que de fato tem, como eu disse, eu me vi muito, né, ali na pesquisa lá falando, eu identificando as situações. Nós temos que criar políticas públicas para ir até essas pessoas, para acessar e para trazer essas pessoas, né? Por isso que essa comissão, quero parabenizar mais uma vez aí o vereador Cecílio dessa iniciativa, né? Porque é uma comissão, e com um estudo desse que a professora Vera nos trouxe, vai dar, assim, uma margem de atuação nessa região muito grande. Então, parabéns, e é isso. Mesmo eu não sendo da comissão, eu vou ficar aqui sempre bisbilhotando e aprendendo com vocês, viu, gente? Obrigada aí. Imagina, vereadora Guida, a sua presença muito nos honra e nós vamos sim contar com a sua participação, com a sua contribuição, com certeza. Tá? Quero voltar a palavra à professora Vera, mas antes perguntar que o pessoal da Débora, se eles queriam fazer uso da palavra, vocês estão por aí, né? Podem chamar aqui que a gente abrir a câmera e a gente passa a palavra, tá certo? Bom, enquanto isso, a gente devolve aqui a palavra à professora Vera para fazer as respostas, né? São muitas perguntas aí, tá certo? Não. Nós já estamos com o tempo, nós vamos até meio-dia, temos um tempinho ainda que dá para responder, tá ok? Professora Vera, por favor. Como você disse, Cecílio, né? O debate é um debate vasto, é um debate que se alonga, mas graças a Deus aqui a gente tem a missão também de ir pensando nele e de colocando fermento no passo a passo. O Gustavo, ele iniciou a fala dele falando com relação a preocupação dele com o planejamento urbano, que eu acredito que o planejamento urbano é a grande linha mestra desse nosso estudo, né, do olhar à vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela, do ponto de vista de opção política do território, ela nunca é o acaso, ela é resultado de uma construção de opções políticas no próprio desenho da cidade, né? E aí eu acho que cabe a gente trazer, aí a discussão vai muito longe, porque que cidade é essa? Né? É a cidade para o habitar, ou é a cidade para o morar, ou a cidade para o habitar? A cidade para o habitar é esta cidade, a cidade que faz com que o espaço urbano seja desenhado para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida onde estão, mas esse onde estão tem que ser opção, porque senão a gente começa a traduzir o lugar como prisão, né? Então, há estudos nesse sentido, Gustavo, que eu acho que aqui daria para a gente debater muito, que é o lugar que aprisiona também, né? Então, assim, é importante, e eu concordo com isso, a mobilidade urbana, pensar em equipamentos públicos próximos às pessoas, pensar o seu trabalho próximo, pensar a educação, os meios para a educação próximo, isso é a cidade para o habitar, lazer, cultura, né, muito próximo, mas deve ser garantida às pessoas condições para que elas acessem o urbano de uma maneira em geral, porque é essa liberdade do acesso que vai promover uma cidadania plena aí a médio e longo prazo. Então, gosto da sua ideia, mas eu acho que a gente precisa ir um pouquinho além, pensando nos meios para o acesso. E pensar nos meios para o acesso, aí já me dá a oportunidade de fazer um link com o que o Paulo colocou, né? A questão da educação. A educação é a grande musculatura, sem sombra de dúvida. Usando musculatura, estou emprestando o seu termo aí, Paulo. Então, a educação é uma grande musculatura, sim, sendo projeto, né? Porque, infelizmente, o que nós temos, e vejo isso, quem é da educação assiste isso, eu sou da educação, gente, trabalhei a vida toda na educação básica,
e agora no ensino superior, mas é educação, é necessário um projeto. Então, ao mesmo tempo que na região nós devemos trabalhar, o Instituto é a grande conquista, mas devemos trabalhar para que novas conquistas estejam lá, do ponto de vista de ensino técnico e de ensino superior, na mesma proporção, garantir que as crianças entrem e que as crianças tenham acesso a uma educação básica que faça a diferença, né, na vida dessas crianças. Porque se a gente não tem essa educação básica garantida, o ensino técnico, muitas vezes, ele vai acabar aportando pessoas que vêm de outros lugares, né? Então, no Instituto Superior, a gente percebe isso. O território, ele permite mobilidade de acordo com o acesso das pessoas. Eu posso sair daqui da minha região e estudar no Instituto se eu tiver condição para isso. E alguém que está lá do lado do Instituto não consegue acessar, porque não há essa condição básica que lhe garanta essa musculatura que o nosso vereador Paulo diz. Então, veja o quanto que a gente tem que pensar, o quanto que essa situação é uma situação complexa mesmo. O Observatório vem discutindo essa questão da marginalidade versus exclusão, né? Porque o que os índices quantitativos trazem para a gente, e traz com muita nudez, é a questão da marginalidade. A exclusão, que é o que nos incomoda, que é a grande ferida, e isso nós temos que assistir, ver de perto. É o dado primário, Paulo, é o dado primário, né? Então, a gente precisa construir também uma metodologia, e aí eu acredito muito na força da cartografia social, por isso que eu desenvolvo a extensão nessa linha, para chegar nessa população. E não só chegar nessa população, mas dar voz a ela, porque é uma população excluída, e excluída, inclusive, nos canais de voz. Infelizmente, nessa nossa reunião, ela não está aqui presente, né? Ela não acessa os meios. Então, eu sonho com esse momento de conseguir chegar nessa população e conversar com ela. Já fiquei feliz de saber que ela existe e o número dela, que é esse número assustador aí na nossa região. Mais de 7 mil pessoas estão numa condição de exclusão e não apenas de marginalização, né? Porque quando a gente pensa a vulnerabilidade, acho que a gente precisa colocar nessas duas camadas, pessoas marginalizadas e pessoas excluídas. Quando você fala da potencialidade, o território ele é sempre muito potencial, né? Ele tem muitas potencialidades do ponto de vista de equipamentos públicos, mas aí a gente também tem que pensar, eu não sei se é nessa esfera ou não, eu vou trazer aqui uma preocupação que eu tomo a liberdade de colocar. Né? Do ponto de vista de equipamentos públicos, a capacidade desses equipamentos se estabelecer numa rede intersetorial. Então, aí é uma política importante e necessária para poder dar o aporte à população que está lá. Né? Então, quando eu falo na potencialidade, Paulo, eu falei na potencialidade nesse sentido, porque eu já fiz esses mapas, se vocês me permitirem, num outro momento eu posso compartilhar e falar com vocês, eu já mapeei quantas escolas nós temos nessa região, quantos CRAS nós temos nessa região, quantas ONGs nós temos que atuam nessa região. Então, eu já fiz esse mapeamento, e é um mapeamento que a gente percebe uma existência desses serviços aí. O que está faltando é uma conexão entre esses serviços para falar desse sujeito territorial que está lá. Então, cada serviço fica tratando na sua esfera, dialogando com seus problemas e desafios, que sabemos nós que são muitos, mas o cidadão, ele precisa de um serviço que chegue nele e um serviço que fale a mesma língua, porque o território vivido dele é o mesmo, né? Ele não pode ser um cidadão para a saúde, outro cidadão para a assistência, ou outro cidadão para a educação. Não pode, né? E às vezes a gente tem esse caso, um caso que regionalmente ele não está no mesmo território. Então, é um território potencial, Paulo, eu vejo grande potencialidade e espero nessa nossa comissão que nosso vereador Cecílio tenha a felicidade de iniciar os trabalhos. Vamos pensar isso também. O serviço público, a potencialidade precisa chegar nessa rede para dar essa assistência, senão ele não acessa. É aí que eu disse que ele não acessa. Depois, se vocês quiserem, eu coloco esse mapa para vocês, eu apresento. Então, quando um território ele é assistido
por redes que chegam, redes do serviço público, redes de atores sociais preocupados com a sua logística, enfim. Aí nós temos possibilidade de pensar em lugares enunciados. Eu tenho acompanhado essa experiência em alguns países desenvolvidos, né? A França tem alguns estudos nesse sentido, e Canadá tem também, de trabalhos que eles fizeram nos lugares que o Gustavo aponta. Quando você trabalha um lugar para que ele tenha o trabalho ali, para que ele tenha o lazer, para que ele... E, ao mesmo tempo, ele tenha uma rede que chegue e dê sustentação para ele acessar outros serviços em outros lugares, nós temos aí o chamado lugar enunciado. Então, o lugar, ele pode se enunciar, ele pode falar, ele pode se apresentar para o território e para a região, a depender das forças, das redes que atuam sobre ele. Acho que do ponto de vista... Aquela hora na minha fala, quando eu falei de política territorial, eu falei pensando nisso, né? A política pública chega, se ela chegar em rede fortalecida, essa política tem potencialidade para transformar esse lugar em um lugar enunciado, em um lugar que tenha vencido os seus principais obstáculos. Eu concordo plenamente com você, Paulo, quando você diz que, às vezes, boas intenções, quando não planejadas, resultam em impactos sociais imensos. O Bassoli e outros empreendimentos estão aí para falar isso para a gente, né? Por que que isso acontece? Acontece porque não se ouve as pessoas, porque as pessoas são tratadas, eu falo muito isso, Cecílio, no campo da geografia, as pessoas são tratadas como objetos espaciais. Olha, você tira esse objeto daqui e leva esse objeto para lá. Mas esse objeto tem uma vida, esse objeto tem uma rede solidária que ele constituiu ao longo de um tempo. Esse objeto, ele fala sobre o seu lugar e sobre o seu território. Quando eu levo essa pessoa para lá, num ambiente que ela não tem nenhum vínculo territorial, é óbvio que isso vai ser, a curto prazo, um verdadeiro desastre, porque as pessoas sequer têm a mesma objetivação, né? Então, eu concordo com você em gênero, número e grau, o quanto que essas remoções, que eu chamo aí de deslocamento, precisa ser trabalhado na base do ponto de vista de vínculos afetivos e territoriais que essas pessoas têm, para que os seus lugares sejam planejados. Então, a cidade planejada, ela começa com lugares planejados. A gente não tem como pensar em cidade planejada que não tenha lugares planejados, né? Os lugares, muitas vezes, causam esse acidente todo, esse impacto social tremendo, que depois são anos e anos e anos, e a gente não consegue efetivar uma política que dê um bom resultado. Não sei se eu respondi tudo, mas eu quis falar aí de tudo um pouco. A nossa vereadora Guida fala dessa sensação que ela tem, né, de ouvir dados que falam o seu lugar, isso é muito bom. Eu gosto muito da cartografia quantitativa que eu trouxe aqui, mas o meu grande prazer é pela qualitativa. Eu gosto demais de colocar o pé no chão, de ouvir as pessoas, de mapear o que as pessoas pensam nos seus lugares, quais são as fronteiras que elas vivem e como elas delimitam essas fronteiras. E assim que essa pandemia passar, eu espero voltar para os meus mapas, né? E enquanto isso, eu vou trabalhando no Google, gente, eu estou trabalhando com Google Forms, olha só que situação, né? Mas eu já tenho algumas coisas, vereadora, que depois, à medida da necessidade do legislativo, de todos vocês, eu disponibilizo. E mais do que disponibilizo, eu vou no gabinete para conversar a respeito, porque eu gosto demais dessa temática, sabe? Então, estou mesmo à disposição. Professora, muito obrigado, muito bom te ouvir, muito bom as suas contribuições. Eu acredito que nós iniciamos os trabalhos da nossa comissão com muita garra, com muita determinação. Quero agradecer muito a presença e a participação, né, dos vereadores, da vereadora Guida, e dizer que nós estamos com muita determinação para que esta comissão, de fato, ela possa trabalhar de forma intersetorial, né? E é um princípio, né, do trabalho da professora Vera, pelo que eu entendi aqui, né, de ouvir, de estar no território, mas ouvir a todos e com buscando dados fidedignos. Isso é Sim. muito bacana,
Quero dizer que quando me mudei para o Campo Grande, lá em 95, né, em 89, me mudei para Campinas e meus parentes sempre moraram aqui na região do Campo Grande, né, eu sempre tive esse carinho especial, porque as pessoas se conhecem, as pessoas se gostam, as pessoas têm essa afetividade, não é? E esse vínculo que a professora Vera nos diz, né, com o território, ainda tem muita gente que diz, olha, eu gosto de morar no Campo Grande, é uma região bonita, não é? É uma região acolhedora. Então, gente, com base nesses sentimentos é que nós vamos certamente lutar para que essa situação da vulnerabilidade apresentada pela nossa querida professora, a gente possa extinguir isso. Esse é o nosso objetivo maior, é o nosso sonho, né? Que as pessoas tenham condições para viver. Não é possível uma família viver com menos de um salário mínimo. Nós não podemos aceitar isso numa cidade onde tem um orçamento geral que beira quase 7 bilhões de reais. Não dá. É preciso incluir, e eu sei que existem formas para fazer isso, e nós vamos perseguir isso, né? De ter esta satisfação de morar na cidade de Campinas e que ela melhore a cada dia o seu índice de qualidade de vida. Porque isso é bom para todos, não é para um. Não é para um partido, não é para um vereador ou outro, não é para o prefeito, é para toda a cidade. E é isso que a gente busca. Ótimo contar com esta parceria profícua que aqui se estabelece, né, com a professora Vera Lúcia, com a PUC. Nós vamos buscar outros segmentos também de estudos, tanto da Universidade da PUC Campinas, mas também de outras universidades, né, com segmentos, né, produtivos, e, enfim, a luta para que a gente tenha uma cidade boa de se morar é de todos nós. E nós, na Câmara dos Vereadores, queremos dar essa contribuição, queremos ser este espaço, né, onde realmente o povo seja ouvido. Essa escuta qualificada nós queremos exercitar, né? E iniciamos aqui nossos trabalhos. Quero agradecer muito a todos os vereadores, né, as vereadoras que estão compondo com a gente a comissão, e dizer, professora, que esse trabalho intersetorial, eu participei muito tempo da intersetorial, fico muito grato de ver que a senhora tem buscado essa parceria também com a intersetorial. Nós vamos certamente ouvir, né, os integrantes da intersetorial, que ali participam não só os agentes, né, do poder público, mas também a comunidade, a população. Sim. E é fundamental, porque o planejamento, como disse o Gustavo, apontando isso, o Paulo, precisa ser integral, não é? Não é só numa área ou em outra, não é? É o cidadão por inteiro. É isso que a gente quer. E, claro, como disse também o pessoal que está nos acompanhando, não é? Que preserve o meio ambiente. Nós precisamos pensar no futuro, nas futuras gerações. É cuidar do hoje, mas também pensando o amanhã, não é? E criando condições para que todos tenham uma vida e vida plena. Esse é o nosso objetivo, né? Então, quero agradecer a todos, dizer que nós temos 2 minutinhos para as considerações finais. Talvez a gente possa aí começar pelo Paulo e, seguindo a mesma ordem, para as considerações finais. Não, só agradecer, né, novamente a vereadora que esteve presente na nossa comissão, a Guida, os vereadores da comissão, aliás, a vereadora Palermo também, Débora Palermo, o vereador Gustavo Petty, Vossa Excelência, e a Vera, né, a professora Vera, por essa contribuição tão importante assim, para que essa comissão comece esse trabalho muito intensamente. Então, acho que isso foi positivo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Vereador Gustavo Peta. Pronto, agora sim. Não, também só agradecer, parabenizar o vereador Cecílio, o vereador Paulo Búfalo, a vereadora Guida, toda a equipe aí da assessoria, a equipe técnica da Câmara, né, que permitiu a realização desse debate, e, em especial, a professora Vera, pela exposição. É muito importante quando a gente vê, né, um trabalho científico da universidade, com tanta aplicação a tentar entender os problemas do desenvolvimento da cidade. Aliás, eu acho que um dos grandes problemas de Campinas e das administrações municipais no último período
tem sido subestimar, vamos dizer assim, essa capacidade que as universidades possuem, né, de conhecimento, de discussão, de pesquisa no desenvolvimento das políticas públicas e nas soluções para os problemas urbanos. E quando a gente vê a professora Vera expondo o seu trabalho, baseado numa escuta social permanente, é muito interessante. Então, eu queria parabenizar, acho que a comissão começa muito bem os seus trabalhos. Obrigado, vereador. Vereadora Guida. Bom, também parabenizar, agradecer esse importante debate, né, esse importante trabalho. O vereador Cecílio falou muito bem do ponto de vista de dizer que quando a gente está lutando por uma pauta como essa, que é desenvolver uma região, não é somente, não tem só um que ganha, né? O município inteiro ganha. Mas eu fico mais feliz porque essa pesquisa ela tem um foco central, né? Ela tem um recorte aí, e que a gente costuma dizer um recorte de classe, né? Ela tem um recorte, né? Ela aponta aí caminhos que quem de fato defende, né, os trabalhadores, a população mais vulnerável, né, ela pode dar, ela nos dá bastante elementos para a gente poder trilhar esse bom caminho, né, caminhar aí de um ponto de vista de apontar soluções e atender aí uma qualidade de vida, atender aí uma população que é tão esquecida, né? Eu costumo dizer que foram jogadas ali, muitos ali foram jogados ali, né? Enfim, todos esses conflitos que a Vera apontou, a gente visualiza ali, quem está ali naquela região, consegue entender bem isso, né? Eu, Cecília, que a gente é de lá, a gente entende isso muito bem. A gente viu refletido isso. Parabenizar mesmo, né, a esse estudo e agradecer, né, e é isso que o Gustavo falou, a comissão começa muito bem. Parabéns aí, começou muito bem e vamos aproveitar, né, todas essas informações da melhor maneira possível. Obrigado, vereadora Guida. Professora Vera, por favor, suas considerações finais. E já te agradecendo mais uma vez por ter abrilhantado aqui o nosso debate. Eu agradeço imensamente a presença de todos, estou muito feliz por essa iniciativa, por perceber que nós temos vereadores tão sensíveis à causa social, num momento como esse, que é um momento que, infelizmente, o nosso país passa por uma situação que nos entristece demais. Então, ações desta maneira são ações que nos dão a esperança. Eu, particularmente, gente, quem trabalha com a educação é um profissional que tem que ser movido mesmo à esperança, né? A gente tem que olhar para o mundo e para o lugar, renovando as nossas esperanças, e vocês me dão essa esperança. Eu considero que eu começo a minha semana muito bem, alimentada por essa ação, né? Alimentada por esse objetivo e por essa iniciativa. Então, todos aqui, dê parabéns. Quisera eu que todos no Legislativo tivessem essa postura de olhar para os lugares com carinho, né? Porque as pessoas precisam disso, de acolhimento nas suas causas. Muito, muito obrigada pela oportunidade e, mais uma vez, eu me coloco à disposição, seja para futuros diálogos ou para troca de material. Então, a comissão está aí totalmente autorizada por mim. Se eu me esquecer, Cecília, por favor, me cobre lá, para que eu passe as outras cartografias, para que eu passe os textos, para que eu passe os trabalhos que eu já produzi na extensão. Tenho vários trabalhos que eu já produzi, junto a comunidades afrodescendentes e tudo mais, eu posso disponibilizar tudo isso, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Muito obrigada, gratidão. Obrigado, professora Vera. Quero agradecer ao cerimonial, os técnicos que nos ajudam a fazer essa transmissão de casa, né, em segurança, e eles trabalhando aí na Câmara, mas também com o distanciamento, né? É importante que você que nos acompanhou mantenha-se em segurança, evite o deslocamento, a aglomeração. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil, né?
agradecer o cerimonial, agradecer a todos que nos ajudaram, o pessoal da assessoria, dos vereadores, dos mandatos aqui, o nosso mandato, que nos possibilitou fazer esta importante reunião. Quero dizer que nós vamos ter outros encontros, certamente. Este é o primeiro de outros encontros, conforme o calendário que nós apresentamos. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada, então, aqui a nossa primeira reunião da comissão. Obrigado. TV Câmara, Campinas.